Olá pessoal, boa noite. Nós vimos função, né, f de x igual a alguma coisa. Em cima desse f de x, nós fizemos algum cálculo. Calculamos f de 2, f de 3. Vimos que essa função ela é uma função afim ou linear. Depois que a gente conheceu essa função, a gente conseguiu, de um problema, achar uma função. Dessa função, a gente conseguiu fazer gráficos. E agora, para finalizar a parte de função, quer dizer, daqui a pouco a gente vai estudar função, vamos encerrar a função hoje, né? Para encerrar a função, eu preciso trabalhar com diagramas. Isso aqui, na verdade, vocês viram lá no ensino fundamental. Esse diagrama aqui, também não vamos nos aprofundar muito, não. Tá bom? Então vamos lá. Função. Então vamos ver diagramas, domínio, imagem, contra-domínio. Então o que vem a ser uma função? Eu tenho aqui um diagrama. Diagrama de Venn. Né? Eu tenho aqui um diagrama A e B. Então, eu tenho elementos em A, eu tenho elementos em B. E tem as flechinhas saindo de um e indo para o outro, certo? Então, o que vem a ser função? A regra são duas regras. Primeiro, está escrito aqui certinho, nomenclatura, mas vamos falar na linguagem em que o estudante entenda. A regra é, todos os elementos de A têm que ser chamados. O que vocês entendem com isso? Não pode sobrar elementos, ok? Segunda regra, quem for chamado só pode ser chamado uma vez só. Então, olha aqui o número 1, ele foi chamado uma vez só. Só sai uma flecha de cada um, ok? Então, de novo, qual é a regra? Todos os elementos de A têm que ser chamados. Quem for chamado tem que ser chamado uma vez só. Então, vamos treinar aqui, ó. Observe os diagramas abaixo e verifique quem é função. Então, primeiro, todos os elementos de A, todos foram chamados? Tem um só foi chamado. Quem foi chamado foi uma vez só? Não, esse aqui ele foi quantas vezes? 3 vezes. Opa, antes de voltar aqui, ó, vamos falar já em domínio, imagem contra domínio aqui, ó. O que vem a ser o domínio, imagem contra domínio? Eu vou melhorar mais aqui, ó, me aprofundar um pouco mais, mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Já a gente volta aqui. Quem vem a ser o domínio, imagem contra domínio aqui? Olha que divertido. Domínio. O domínio sempre vai ser todos os elementos que estiverem aqui no A. Todos os elementos. Ah, mas se tiver, não importa, todos. Então, o domínio é sempre todos que estão aqui. Então, nesse caso aqui, em ordem crescente, se eu quiser, menos 3, 1, 4 e 7. Imagem. Quem é a imagem? Eu tenho que ver a imagem da onde, quem está recebendo a flechinha. Quem recebeu a flechinha? O 4, o 0, o 2, o 3. Então, esses elementos são minha imagem. 2, 3 e 4. Quem é o meu contra-domínio? Contra-domínio são todos os elementos de B. Sendo chamado, não sendo chamado, tendo flechinha, não tendo flechinha. Tá certo? Então, todos os elementos de B aqui. Aqui vai ser mais claro um pouquinho. Quando a gente entrar nessa situação, vai ser bem mais claro o que vem a ser o domínio, imagem contra domínio. Tá? Vamos lá. Observe os diagramas abaixo e verifique quem é função. Então, o primeiro. Todos os elementos de A foram chamados? Sim. Tem um só, mas todos foram chamados. Quem foi? Foi uma vez só? Não. Esse aqui foram 3 vezes, foi 3 vezes. Então, isso aqui não é função. B. Todos os elementos de A foram chamados? Tem 2 e todos foram chamados. Quem foi? Foi uma vez só? Sim, ó, esse aqui chegou aqui, esse aqui chegou aqui. Não importa onde chega. Sair não pode sair 2 flechinhas dele. Então, isso aqui é uma função. Letra C. Todos os elementos foram chamados? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Não sobrou nenhum. Então, beleza, foi chamado. Quem foi? Foi uma vez só? Esse aqui foi uma vez só. Esse aqui também foi uma vez só. Então, esse aqui é uma função. Letra D. Todos os elementos de A, todos foram chamados? Sim, todos foram chamados. Não sobra elementos. Quem foi? Foi uma vez só? Dá uma olhadinha nesse aqui. Ele foi 2 vezes. Então, esse aqui não é função. Letra E. Todos os elementos de A foram chamados? Sim, todos foram chamados. Quem foi? Foi uma vez só? Sim, todos foram uma vez só. Chegou aqui, não só, mas quem saiu, saiu uma vez só. Não é igual aqui, ó. Sai 2 flechinhas. Então, não pode sair 2 flechinhas de cada um. E aqui, por último, também não vai ser função. Por quê? Sobrou, vamos lá de novo, né? Todos os elementos de A foram chamados? Não, esse aqui não foi chamado. Quem foi? Foi uma vez só? Não, esse aqui foi 2 vezes. Então, falhou 2 vezes. Então, isso aqui não é função. Agora, gente,
Às vezes uma função, essas flechinhas aqui, eu fiz com bolinhas aqui, mas existe uma lei de formação. Eu tenho que ter um y igual a 2x mais 3, por exemplo, para eu saber se aquilo vai ser uma função ou não. Então, vamos pegar aqui, ó. Y igual a 2x mais 3. É uma relação de A em B. Verifique essa relação se é uma função. Faltou aqui um se é a função, né? Então, o que eu faço? O primeiro elemento aqui, ó, é A. Mas ele também pode ser chamado de x. Então, o menos 1 é o valor de x. O 2 também, o 0 e o menos 3. Então, no lugar do x, igual à aula anterior. No lugar do x, eu substituo o primeiro elemento aqui e vou achar o y. Então, o A faz papel de x e o B faz papel de y. Então, vamos substituir aqui, ó. O x vale quanto? Menos 1. Então, 2 vezes menos 1, 2 vezes menos 1, mais 3. 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 3 vai me dar 1. Então, se o x for menos 1, quanto vai ser o y? 1, que é isso aqui, ó. E se o x for 2? Então, dá pra fazer de cabeça, né, gente? 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Então, se o x for 2, o y vai ser 7. E se o x for 0? 2 vezes 0, 0, mais 3, 3. E se o x for menos 3? 2 vezes menos 3 dá menos 6. Com mais 3 vai me dar menos 3. Pronto, eu cheguei aqui nessa função, nessa relação, tá? Vamos ver lá, domínio. Lembrando, quem é domínio? Domínio são todos os elementos do conjunto A. Todos os elementos. Então, menos 1, 2, 0, menos 3. Pode ser na ordem, pode ser na ordem crescente. Então, todos é o domínio. Pronto. Professor, mas se todos é o domínio, alguém pode errar isso aqui na prova? Pode. Mas, professor, é tão simples, né? Domínio são todos os elementos do A. Então, todos que estiver aqui é o domínio. Alguém pode errar? Pode. Continuar. Quem é a imagem? Opa, eu pego o domínio e vejo quem recebeu a flecha. Esse 1 recebeu, então esse 1 é uma imagem. Quem mais recebeu? Esse 7 recebeu, esse menos 3 recebeu e esse 3 recebeu. Então eu posso falar que esse 1, menos 3, 7 e 3 é a imagem. Posso pôr em ordem crescente, beleza? E quem é o contradomínio? Todos os elementos de B. Todos? Todos. Então, todos, se eu pegar todos em ordem crescente ou não, vai ter todos os elementos aqui. Ah, professor, então quer dizer que domínio, todos de A. Contradomínio, todos de B? Isso. Imagem. Vou pegar a imagem que sai de A para B. Essa é a imagem que me interessa, quem recebeu a flechinha. Simples assim. Ok, gente? Então, até daqui a pouco. Um abraço. Tchau, tchau. Beijo.